Olá, Deus abençoe vocês, seus lares, suas famílias e que Deus venha abençoar esse lugar que você está agora em nome de Jesus. Pessoal, estamos aqui para mais um momento de reflexão dentro da palavra de Deus. Como eu sempre digo, quero convidar vocês, pessoal, a estar compartilhando o nosso conteúdo. Se inscrevendo nos nossos canais, estamos aí na plataforma do YouTube, na plataforma do TikTok também. Então, eu peço muito a vocês, pessoal, que venham estar se inscrevendo no nosso canal. Nós trazemos conteúdo todos os dias aí. E para você que já está seguindo e para você que está vendo pela primeira vez, momento de reflexão, nós trazemos temas variados à luz da palavra de Deus. O que a palavra de Deus pode nos dizer sobre o respectivo tema, bom? Então eu conto muito com o apoio de vocês, pessoal, a estar se inscrevendo nos nossos canais. Quando você se inscreve, você é sinalizado quando sai conteúdo novo aí, tá bom? E nos ajude a propagar essas mensagens de reflexão, tá bom? E é claro que também não posso deixar de enfatizar um trabalho muito bonito, muito abençoado, que é da H Teodoro Personalizados. Produção de caneca, relógio, quebra-cabeça, almofada, enfeite de Natal e muitos outros. Por colocar uma lista aqui, eu vou ficar mais de meia hora só falando. Mas é personalizado, pessoal. Então, se é personalizado, é do jeito que você imagina. Então, ela é personalizada com carinho, com cuidado, criatividade e uma qualidade que só a H Teodoro Personalizados tem. Tudo para quê? Para transformar qualquer momento em um momento especial. E nós estamos aí, Natal essa semana. Então, se você ainda não sabe como presentear alguém ou o que dar de presente para essa pessoa, faz o seguinte: pega a câmera do teu celular, aponta nesse QR Code aqui, ó, que você vai ser direcionado para o canal no Instagram do H Teodoro Personalizados. Aí você dá uma olhada lá, daí com certeza você vai ter uma grande ideia do presente que você quer presentear essa pessoa, tá bom? Lembrando que a H Teodoro Personalizados, ela personaliza pensando em você. Pessoal, então hoje nós vamos refletir sobre este tema. É uma pergunta. E muitas das vezes é usada até para colocar a palavra de Deus como contraditória. Mas a pergunta é: Deus se arrepende? Entendendo o caráter imutável de Deus em uma linguagem humana. E podemos colocar até aqui uma referência no livro de Gênesis. Vamos já começar aqui com o livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 6. Diz assim, ó: Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Aqui está dizendo arrependeu. É claro que nós vamos olhar a fundo esse arrependeu aí, né? E agora nós vamos lá para o livro de Números. Livro de Números, capítulo 23, versículo 19. E diz assim, ó: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Então um está dizendo, um versículo está dizendo que Deus se arrepende, e outro está dizendo que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então vamos olhar a fundo isso aqui. Parece meio contraditório, mas não é não, tá bom? Então, assim, pessoal, essa é uma das perguntas mais inquietantes da teologia. E é esta: se Deus sabe todas as coisas, por que a Bíblia diz que ele se arrependeu? Porque afinal, Deus muda de ideia? Deus erra? Deus reage como nós reagimos? Então, assim, responder mal a essa pergunta cria um Deus instável, que não é o nosso Deus. Responder bem revela um Deus perfeito que se comunica em linguagem humana. Então vamos lá, pessoal. Então, o problema aparente, textos que dizem que Deus se arrepende. Então vamos voltar lá para o livro de Gênesis, capítulo 6, que acabamos de ler. Então, arrependeu-se o Senhor, está dizendo que se arrependeu. Só que assim, pessoal, aí que vem o detalhe da coisa. No hebraico, a palavra usada é nahan.
E essa palavra não significa arrependimento moral, como alguém quando erra e pede perdão. Ela carrega o sentido de pesar profundo, dor, tristeza intensa e lamento. Entendeu? Então, é o significado no original da palavra arrependeu-se. É Nahan. Significa, mais uma vez, pesar profundo, dor, tristeza intensa, lamento. Então, não é culpa, é dor. Então, vamos dar uma olhada ali no livro de 1 Samuel. Livro de 1 Samuel, capítulo 15, versículo 11, que diz assim, ó: Arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não cumpriu as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Então, mais uma vez, o arrependeu-se aqui é Nahan. No original é Nahan. Mas, no mesmo capítulo, pessoal, que é o capítulo 15, lá no versículo 29, lá direto no 29. E também aquele que é a força de Israel não mente nem se arrepende, porquanto não é um homem para que se arrependa. Então, o texto não se contradiz, ele se explica, ok? Nós sabemos o significado da palavra arrepender-se, está ali, né? Segundo ponto, Deus não muda sua essência, muda sua ação. Porque a palavra é bem clara. Ela é bem clara. Isso aqui, pessoal, se não for bem compreendido, bem pesquisado, analisado, isso aqui é um prato cheio para as pessoas as quais não acreditam na palavra de Deus. E ainda diz que ela se contradiz. Ó, Malaquias 3:6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Então, no original a ideia é imutabilidade absoluta do caráter. Deus não muda quem ele é, mas pode mudar como ele age, conforme a resposta humana. Exemplo, Deus prometeu uma bênção, o homem escolheu o pecado, Deus age com juízo. Bem simples. Ó, Deus prometeu uma bênção. Vou pegar eu de exemplo. Deus prometeu uma bênção para mim. Aí eu cometi um erro, um pecado, o qual prejudicou aquela bênção. Então Deus age com juízo. Deus prometeu o juízo, o homem se arrependeu. Então são dois casos. Ó. Deus promete uma bênção, aí o homem vai lá e escolhe o pecado. Deus entra com juízo. Outro caso, Deus prometeu o juízo, o homem se arrependeu. Deus age com misericórdia. Entendeu? Livro de Jonas. Mais uma referência aqui, pessoal. Livro de Jonas, capítulo 3, versículo 10, diz assim, ó: E Deus viu as obras deles como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado, lhes faria e não o fez. É referente à palavra ao qual Deus usou Jonas para trazer para aquele lugar. Terceiro ponto, linguagem antropomórfica. Deus falando como nós entendemos. Então, a palavra de Deus frequentemente atribui a Deus mãos, olhos, coração, arrependimento, e isso se chama linguagem antropomórfica. Deus se revela de forma compreensível ao ser humano. Vamos dar uma olhada lá no livro de Isaías. Isaías, capítulo 55, versículo 8 e 9. Diz assim, ó: Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então, Deus desce ao nível
nosso nível linguístico. Para quê? Para que o nosso nível linguístico? Para que a gente venha compreender na nossa ótica, sem comprometer a sua perfeição. Quarto ponto, o que Deus não faz? A Bíblia deixa absolutamente claro: Deus não erra, Deus não aprende, Deus não é surpreendido e Deus não muda de opinião por ignorância. Vamos dar uma olhada, mais uma referência? Livro de Tiago. Tiago, capítulo 1, versículo 17. Diz assim, ó: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então, se Deus realmente se arrependesse como nós, ele não seria soberano, ele não seria onisciente e ele não seria Deus. Ok? Então, Deus não se arrepende. Mas aí é a pergunta: então o que significa quando a Bíblia diz que Deus se arrepende? Significa que Deus se entristeceu com o pecado, Deus reage de forma justa, Deus mantém sua santidade e Deus continua fiel à sua palavra. O arrependimento atribuído a Deus revela o seu caráter santo, não uma falha. Ok? E aí com isso nós chegamos aqui à conclusão: Deus não se arrepende como o homem. Ele não muda de essência, não erra, não improvisa, mas ele sente, se entristece, responde e age. Tudo isso sem deixar de ser perfeito. E nós temos aqui uma referência no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 13, versículo 8. Diz assim, ó: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E com isso nós podemos até fazer uma aplicação final dentro desse tema. Se Deus não muda, mas responde ao homem, então nossas escolhas importam, nossa obediência importa e nosso arrependimento importa. Não é Deus que precisa mudar, somos nós. Amém, pessoal? Então é isso. Aqui nós tiramos referente a isso: se Deus se arrepende ou não. Então, ele não se arrepende, porque quando nós falamos em arrependimento, é um arrependimento na ótica humana. Então, não é um arrependimento igual o homem se arrepende. É mais no sentido, a palavra arrependeu-se, que está nos textos que nós lemos, quer dizer no original nahan, que não significa um arrependimento moral, como alguém que erra e pede perdão. Ele quer dizer um pesar profundo, uma dor, uma tristeza, lamento. Não é culpa, é dor. Então, por exemplo, ali quando nós lemos ali: arrependo-me de haver constituído Saul como rei, me entristeci, lamentei. Mas não é se arrependeu, é um lamento, uma tristeza. Ok? Bem simples, né, pessoal? Então, está respondido referente a isso. Nós devemos tentar buscar se aprofundar nesses significados, porque muitas pessoas utilizam desses versículos para dizer que a Bíblia se contradiz, e ela não se contradiz. Então, por isso que é interessante fazer uma exegese do versículo, verificar a fundo o que a palavra no original significa, para a gente entender realmente que Deus não se arrepende, que Deus não erra. Ok, pessoal? Acredito que foi de muita valia para vocês, assim como foi para mim, o qual aprendemos mais um pouquinho aqui sobre essa fonte inesgotável de sabedoria que é a Bíblia. E se falou contigo, compartilhe, seja um canal de bênção, mande para alguém essa reflexão. Eu tenho certeza que a pessoa a qual vai receber essa reflexão, ela vai absorver assim como eu e você tivemos a oportunidade de absorver aqui. Bom, pessoal? Pessoal, então é isso.
Comentários, comentem aí, pessoal, o que vocês acham, concordam, não discordam, por quê? Coloquem mais a opinião de vocês para acrescentar nesse momento também. Sugestão de temas, pessoal, coloquem aí para que a gente venha trazer, para que venhamos aprender junto nesse momento. O momento de reflexão é um momento de aprendizado também. Tá bom, pessoal? Pessoal, então por hoje é só. Deus abençoe. E vamos pedir uma sabedoria que vem do céu. Entendimento, sabedoria, discernimento, para realmente a gente entender aquilo que a palavra de Deus está nos mostrando. Hoje nós temos tantas fontes para descobrir a veracidade das palavras. Então, vamos utilizar essas fontes para que a gente venha se aprimorar e adentrar ainda mais nessa palavra, tá bom? Pessoal, fiquem com Deus e aguardo vocês no nosso próximo momento de reflexão, se assim o nosso grande e poderoso Deus desejar, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.